Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os FIIs, ou Fundos Imobiliários. A gente vai te explicar nesse vídeo o que são, como funcionam, como avaliá-los, os tipos e também uma comparação real ao final de dois fundos muito conhecidos. Então fica até o final do vídeo que ele pode ser um divisor de águas na sua estratégia de investimentos. Então, bora lá! Você já pensou em ser dono de algum imóvel, seja uma loja, uma casa, um apartamento, qualquer coisa do tipo? Bem, com os fundos imobiliários você consegue fazer isso sem precisar comprar um imóvel em si. É simples. Um determinado fundo ele vai ter uma carteira cheia de imóveis, sejam lojas, sejam apartamentos, sejam shoppings ou galpões logísticos, qualquer coisa que seja. E você, como investidor, vai comprar uma cota desse fundo, assim sendo dono, de certa forma, de uma parte desses imóveis também. Quando esse fundo receber os aluguéis, receber até mesmo dívidas, porque alguns deles investem, na verdade, nas dívidas imobiliárias. E quando eles recebem esses valores, eles distribuem para os acionistas. E você, como um dos acionistas, recebe uma parte dessas distribuições, que acabam vindo em forma de dividendos. Normalmente, os fundos imobiliários pagam dividendos mensais, então você acaba todo mês recebendo uma parte desses aluguéis, dívidas ou qualquer coisa do tipo. As principais vantagens que você vai ter com os fundos imobiliários se devem principalmente ao pagamento mensal, que são ideais para quem quer viver de renda, a questão também de que eles são altamente líquidos, ou seja, enquanto uma casa que você tiver, você vai demorar meses, talvez até mais de um ano para conseguir vender ela, os fundos imobiliários, na maior parte dos casos, conseguem vender no mesmo dia. Além disso, os dividendos são isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto, e também tem a questão de que você pode começar a investir com pouco dinheiro. Para uma casa, você vai precisar comprar uma casa de 100 mil, 200 mil reais. Um fundo imobiliário, alguns são até 8 reais, se for um base 10, como a gente chama aqueles que são abaixo de 10 reais, que são até que bem comuns. E mesmo os mais caros, no máximo você vai pagar entre 100 a 200 reais na cota. Já as desvantagens dos fundos imobiliários se devem principalmente à sua volatilidade. Eles são bem mais arriscados do que uma ação e muito mais do que uma renda fixa. E, na verdade, são muito impactados por todas as questões governamentais. Taxa de juros, mudança de presidente, mudanças no mercado, tudo isso faz despencar os preços dos fundos imobiliários. Então, a gente sempre vai ter que ser um pouco mais cuidadoso com eles. Outra desvantagem é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deixou claro a sua intenção de começar a taxar os dividendos. Então, logo, logo, eles podem começar a se tornar menos atrativos por essa questão. E para quem que os fundos imobiliários geralmente fazem mais sentido? Os fundos imobiliários geralmente vão fazer mais sentido para pessoas que têm um perfil de risco um pouco mais arrojado ou moderado, e para pessoas também, principalmente, que buscam uma renda estável. Existem dois principais tipos de fundos imobiliários: os fundos de papel e os fundos de tijolo. Existem os híbridos também, mas eles são basicamente um fundo que tem os dois tipos, tá? Mas os fundos de tijolo, primeiramente, eles são aqueles que realmente compram os imóveis. Eles são donos de algum imóvel mesmo, de um prédio, de um shopping, de qualquer coisa do tipo. E, portanto, eles são mais estáveis, têm um risco menor e tendem a valorizar mais no longo prazo, porque imóveis têm a valorização natural deles. Então, eles tendem a ter um crescimento maior no valor das cotas. Além disso, eles também tendem a pagar um pouco menos de dividendos. O outro tipo são os fundos de papel. Ao invés de comprar os imóveis em si, eles compram as dívidas. Ou seja, eles têm CRIs e CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio e certificados recebíveis imobiliários. Basicamente é como se alguém pegasse e financiasse um imóvel, por assim dizer, né? Não é exatamente um financiamento, mas é para fins de exemplo. Ele vai financiar um imóvel e o fundo vai comprar esse financiamento. Ou seja, eu vou pagar o valor íntegro que tem o financiamento e em troca você vai me pagar mensalmente as parcelas. Assim eu sou dono da sua dívida. O problema disso é que corre risco de inadimplência. Você pode não me pagar e eu vou ter o prejuízo. Além disso, os fundos de papel eles tendem a ter maior volatilidade negativamente falando. Quer dizer que eles geralmente caem mais, mas raramente sobem muito acima do preço natural das cotas deles. Entretanto, eles tendem a pagar dividendos muito maiores para compensar esse risco. Vale mencionar um terceiro tipo, que na verdade não é exatamente um fundo imobiliário, mas muitas pessoas associam a eles, que são os FIAGROS. Os FIAGROS, eles são parecidos com os fundos imobiliários, mas é um tipo de fundo que investe
no agronegócio em si. Muitos deles, inclusive, compram CRAs, assim como os fundos imobiliários de papel fazem, que são os certificados recebíveis do agronegócio. Mas depois eu vou fazer um vídeo a fundo só sobre os FIAGROS, porque eles funcionam um pouco diferente dos fundos imobiliários tradicionais. Então já se inscreve aí, deixa o seu like e já ativa o sininho para você não perder quando esse vídeo sair. E também para ajudar, porque é legal. Muito obrigado. Então vamos para a parte que todo mundo está esperando. Como que você avalia um fundo imobiliário e vê se ele faz sentido para você. Vamos começar com o Dividend Yield. O Dividend Yield, quando a gente está falando de fundos de tijolo, é recomendável em torno de 6 a 10%. Lembrando que imóveis premium tendem a ter dividendos mais baixos. Agora, para fundos de papel, a gente está correndo um risco maior, a gente quer um prêmio maior. Então, busca-se um DY de em torno de 10 a 13%. Acima de 13% é perigoso. Geralmente quer dizer que é um imóvel, um fundo que investe em imóveis ou até mesmo uma gerenciadora que tem um risco muito grande. Então, você geralmente fica com o pé atrás. A segunda coisa que você sempre tem que estar atento é as taxas que você vai pagar. Fundos imobiliários ainda são fundos, então eles têm taxa. E as taxas principais tipos são gestão ativa e gestão passiva. Quando a gente está falando de gestão ativa, o máximo que você pode tolerar é 1,5%. Passiva, 0,4% é o teto que faz algum sentido você pagar. Taxas acima disso você até pode aceitar, mas aí você já tem que ficar com o pé mais atrás. Só se a qualidade do fundo for realmente muito boa para valer a pena pagar uma taxa maior. No longo prazo, elas tendem a corroer o seu rendimento. Então, toma muito cuidado com isso. Outra coisa é que ficar atento que alguns fundos você não tem que pagar taxa se você não tiver um certo valor mínimo no fundo. Alguns é até 60 mil você não paga, até sei lá quantos mil você não paga, ou alguns até antes desse valor você paga e não paga mais quando passa desse valor. Então sempre toma cuidado com isso. Analise também para os fundos de tijolo a vacância, que é basicamente quantos por cento dos imóveis daquele fundo estão disponíveis e não estão sendo alugados. Uma vacância acima de 5%, você já deve começar a ficar atento, porque já pode ser um sinal ruim. Eu já vi fundos muito bons com vacância de 6, 7%. Então, às vezes, tem exceções. Mas acima de 5% você já olha com um olhar mais cuidadoso. Agora, para fundos de papel, a gente tem a inadimplência. Mostra quanto que é o ritmo, por assim dizer, de não pagarem esse fundo, as dívidas dele. Para fundos de papel, você deve buscar uma inadimplência máxima em torno de 3%, mas que isso já começa a olhar com um pouco mais de cuidado. O valor patrimonial e a liquidez diária também são muito importantes de você analisar. O valor patrimonial, geralmente, você vai buscar um que esteja acima de 500 milhões. Com exceção de se for algum nicho, alguma coisa menor, um lar de idosos, um hospital, aí até pode ser que ele seja um pouco menor, até escolas em alguns casos. Nos outros casos, acima de 500 milhões é o ideal. Agora, a questão de liquidez diária, a gente busca em torno de 100 mil por dia. Acima disso é interessante. Abaixo já pode ser um pouco de âncora na sua carteira, caso surja uma necessidade de se livrar desse ativo. Uma coisa que não necessariamente vai impactar muito, mas o segmento também é bom você ter uma noção. Muda muito de segmento para segmento, então a análise é um pouco diferente. O que recomendo é que você compare as análises com outros do mesmo segmento. O segmento é como se fosse o setor que a gente tem em ações. Aqui a gente tem vários, mas os principais e mais resilientes são, para fundos de tijolo, são os de logística e industriais, ou a logística industrial também. Agora, os mais voláteis são shoppings e varejo. Enquanto, quando a gente está falando de papel, não tem bem essa divisão tão importante, mas é mais importante que você olhe se a empresa que é devedora é uma empresa sólida. Por fim, como a gente está falando de analisar um fundo que a gente está buscando ganho de proventos, é sempre bom você ver o histórico de pagamentos. Desconfie de fundos que têm o costume de parar de pagar do nada, ou do nada reduzir drasticamente os dividendos que eles pagam. Caso isso aconteça, esse fundo provavelmente não é tão interessante. Esqueci de mencionar que você também pode olhar o PVP para poder ver se o fundo está caro ou se ele está barato. E que também você tem que olhar se ele tem uma distribuição boa em vários imóveis, em várias regiões, para não estar todo concentrado em um lugar só. Esqueci de comentar isso no vídeo, mas é bom analisar. É importante mencionar que existe uma certa magia nos fundos imobiliários. Muitas pessoas chamam eles de um número mágico, que é um número de cotas de um determinado fundo imobiliário, que a partir dessa quantidade, um mês de dividendos é capaz de pagar uma cota do próprio fundo. Ou seja, a partir de então começa a bola de neve dos fundos imobiliários.
onde cada mês que passa você consegue comprar mais cotas usando o próprio valor que você já acumulou em dividendos. Apenas para fator de comparação, eu peguei dois fundos imobiliários muito conhecidos, que é o MXRF11, um dos mais famosos fundos de papel da Bolsa, e o XPML11, um fundo de tijolo de shoppings que também é muito famoso na Bolsa, e fiz uma comparação aqui para você saber quanto tempo você precisaria investir para conseguir fazer com que ele começasse a se pagar. Bom, começando pelo MXRF11, você com um aporte mensal de R$100, que daria um pouquinho mais de 10 cotas, demoraria 10 meses para poder ele começar a se pagar. Agora, com R$200, demoraria uns 5 meses. Com R$300, cerca de 4 meses, para que ele começasse a gerar mais de uma cota por mês só em dividendos. Agora, para o XPML11, como ele é um fundo bem mais caro, demoraria mais tempo para você atingir esse valor. Entretanto, isso também resultaria em um valor bem maior. Para que você chegasse a esse valor comprando uma cota por mês, que é mais ou menos R$130, você demoraria 9 anos para chegar nesse valor. Agora, comprando 2 cotas por mês, que é em torno de R$260, demoraria 4,75 anos. Mais ou menos 4 anos e meio, por assim dizer. Agora, com 3 cotas, demoraria cerca de 3 anos e um pouquinho mais aí para você conseguir render uma cota por mês. Mas a partir do momento que você chegasse nisso, a bola de neve trabalha para você e cada vez vai ficar mais rápido. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo comparativo só focando em descobrir quanto tempo você demoraria para poder atingir esse bola de neve, esse número mágico para os fundos imobiliários. Então, deixa aí nos comentários que eu trago esse vídeo. Um detalhe importante a mencionar, que motiva mais ainda eu fazer um vídeo futuro sobre isso, é que aquele valor que eu acabei de mostrar no exemplo, ele só vale se você desconsiderar os dividendos. Se você reinvestir os dividendos, esses 3 anos, eles ficam um tempo muito menor. E a mesma coisa para os 10 meses, os 5 meses, os 4 meses. Então depois, num vídeo mais à frente, eu posso mostrar isso na prática, tá? Só para deixar claro, para não parecer que não foi calculado. Eu sei que tem essa diferença, só que resolvi deixar isso para outro vídeo. E aí, ficou dúvidas? Se ficou, já sabe, né? A aba de comentários está aí, é só você deixar suas perguntas, feedbacks ou sugestões de vídeos. Aproveita e deixa lá. Já investe em fundos imobiliários? Se sim, qual fundo você tem na sua carteira? Agora, se não, acha que vale a pena? Te convenci? Agora, para Deus, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já sabe, não custa nada deixar aquele like para o rei saber que está no caminho certo. E se você curtiu o conteúdo, se inscreve, mas só se achar que vale a pena a gente continuar a nossa jornada juntos. Vamos crescer juntos nesse mundo financeiro. Mas é isso, até uma próxima e falou!